Seja bem-vindo ao nosso canal, que a bênção de Deus esteja sobre a sua vida. Os MGTOWs, homens que decidiram ficar sozinhos, estão arrepiando os cabelos das feministas. Eles querem, segundo eles querem ficar sozinhos para manter seu patrimônio, para garantir a sua paz. Por esses motivos, eles decidiram não se casar, mas as feministas apontam um sem números de características horríveis para cima dos MGTOWs, dizendo que essa é uma forma deles promoverem e disseminarem o ódio contra as mulheres, porque eles têm ódio das mulheres. A gente vai estar falando sobre os MGTOWs, sobre o que as feministas pensam sobre eles, o que as características negativas que elas apontam dos MGTOWs. Então já fica aqui nesse vídeo, já curte agora, já se inscreva, já ative o sininho, faça essas ações, porque você nos ajuda imensamente. Nós precisamos muito da sua ajuda e dessa forma também você impulsiona essa mensagem e ajuda ela a chegar em muitas mais pessoas, ao mesmo tempo que, se você não é inscrito ainda e se inscreve e ativa o sininho, todas as vezes que a gente produz um conteúdo, você é avisado e dessa forma você também vai estar nos ajudando e se ajudando ao mesmo tempo. Olha, men going their own way, homens seguindo o seu próprio caminho, MGTOWs, homens que elas dizem que odeiam as mulheres e que estão espalhando nas redes sociais o ódio contra as mulheres. Mas o que a gente vê, a gente não vê nas redes sociais, e até porque se eles fizessem isso, eu acho que era imediatamente que eles seriam levados, lá para aquele lugarzinho. Mas a gente não vê os homens na internet falando que odeiam as M, que também gostariam que as M's fossem promovidas para o outro lado da existência. Não vê, falando, os homens falando que gostariam que as M's, sofressem todo tipo de infortúnio para passar para o outro lado da existência, mas nós vemos as M falando isso a respeito dos homens. As feministas, uma das falas, que eu achei incrível, eu falei assim, eu não acredito que eu estou vendo as feministas falando uma coisa tão... porque na boca delas se torna sórdido. Por exemplo, elas disseram que os MGTOWs, eles são contra os relacionamentos sólidos com as mulheres. Então são homens que estão atrapalhando que as mulheres consigam relacionamentos sólidos. Mas peraí, não são as feministas que são contra relacionamentos sólidos e que estão destruindo os relacionamentos no mundo todo, porque a direção que elas levam às mulheres é a libertinagem, é a quebra da virtude. Elas levam as mulheres para devassidão, para imoralidade, para perversão, para perversidade também. O que a gente... Olha, o que é relacionamento sólido? Peraí, deixa eu falar primeiro isso. Relacionamentos sólidos são relacionamentos duradouros, está ligado à cumplicidade, comprometimento, respeito, dedicação, fidelidade, padrões que as feministas odeiam, que elas não toleram, que elas sentem nojo. Então, como que elas podem falar que os MGTOWs estão atrapalhando que as mulheres consigam ter o que elas abominam? Então, eles estão ajudando elas, ou elas também não gostam, elas também pregam o contrário, porque relacionamento sólido se entende também por tempo duradouro. E aí, um estendendo a mão para o outro, superação, compreensão, entendimento. A Bíblia diz assim: como andarão dois juntos se não estiverem de comum acordo?
palavra de Deus já mostra essas coisas e é exatamente esse o caminho para que as coisas venham dar certo, mas é o que o feminismo vem destruindo há muito tempo, né? Então, olha, segundo as feministas, os MGTOWs cometem a insolência de não querer casar, não morar junto com a mulher, não engravidar uma mulher, não se envolver com uma mãe solteira e buscar fugir de processos e perdas financeiras. Essas aqui são a base de tudo o que os MGTOWs procuram para suas vidas. Só que elas dizem que eles estão incentivando os homens a entrar nessa direção. Tá, mas os MGTOWs não criaram o movimento 4B, que eu já falei, tem um vídeo aqui falando sobre a Coreia do Sul, e o feminismo implantou isso lá na Coreia do Sul. Agora, as mulheres podem decidir entrar nessa condição, mas quando os homens decidem para se autopreservar, tomar essa postura, aí é a insolência. Aí outra coisa que elas falam, que eles esnobam conseguir viver sozinhos, dizem aí, vivem pregando, falando que são mais felizes sozinhos, ficam mostrando o tempo todo o quanto as suas vidas melhoraram por estarem sozinhos, acusam o feminismo de gerar homens que verdadeiramente se aproveitam das meninas. Sim, é verdade, o feminismo cria, todos os homens feministas são homens fracos, são ativistas, estão aproveitando dessas meninas que vão correndo desesperadas para a noite para poder arranjar um para elas ficarem, sabe? Elas querem um macho para ali coitar durante uma noite. Não é que elas querem um relacionamento, um casamento, porque mulher que vai para barzinho, mulher de balada, mulher vestida vulgar, mulher com a roupa indecente, ela acha que ela vai trazer para a vida dela alguma coisa boa? Quem produz esse tipo de conduta? Demônios. São demônios. Então, quando você entra nessa condição de ir para balada, de ir para barzinho, de se vestir dessa forma, você está permitindo que demônios tomem conta da sua vida. E os iguais se atraem. Na questão de conduta e comportamento, os iguais se atraem. Então, o que acontece? O que essas mulheres trazem para suas vidas? E a Bíblia também diz que aquilo que você plantar, certamente você vai colher. Então, se elas estão estimulando o universo com esse tipo de conduta, o que volta para ela? O mesmo tipo de conduta que ela está plantando. Ela está plantando uma conduta de uma mulher boa? Não, ela está plantando a conduta de uma mulher vulgar, de uma mulher fútil. O que vai vir para a vida dela, o que ela vai trazer para a vida dela? Simplesmente o que ela atraiu. É isso que a Bíblia fala. Então, sim, o feminismo, quando estimula as mulheres a serem fúteis, vulgares, a serem imorais, a se entregarem para qualquer um, ela está também gerando, né, e facilitando a vida dos homens verdadeiramente aproveitadores, dos homens das trevas, dos homens que não valem nada, os homens dominados pelo Zé Pilintra, pelo tranca-rua, né? Esses demônios aí que vêm para poder destruir e levar para um degrau não, né? Degraus e degraus a menos lá embaixo, no fundo do mais profundo do inferno. E aí as feministas dizem que os homens, que os MGTOWs, né, são homens frustrados porque são feios, porque eles têm o tênis pequeno, porque não sabem chegar, porque não têm dinheiro para bancar uma mulher e também para chegar numa mulher, não sabem na hora de coisar, satisfazer uma mulher, são homens que não estudaram, são burros, preguiçosos, queriam ser carregados nas costas e mandar. Olha só a característica mesmo dos homens das trevas. Isso aqui são homens das trevas, são homens endemoniados,
né? Esses homens que são endemoniados, não é uma questão de aparência, que ele é feio por causa da aparência, ele é feio por causa do comportamento, da atitude. Mulher também que vai para essa mesma direção e ter esse tipo de pensamento, não vou ficar com tal porque o tênis é pequeno. Ela descobriu essa condição, mas quando você casa, que você não tem noção de tênis pequeno, de tênis grande, de nada, você se satisfaz com aquilo que você tem. E outra coisa, tênis grande, muitas vezes, e na maioria das vezes, não é bom para a mulher, né? O cara vai ter de saber muito usar aquele tênis, porque, né, traz uma série de problemas interiores, porque a média do canal da mulher ele vai até 15 centímetros. Passou disso, começa a forçar, a machucar, a causar feridas e infecções. Então, o tênis pequeno nem sempre é tão ruim assim como se diz que é, e nem por isso também, é claro, né, que minúsculo é diferente de pequeno, atrofiado com problema é diferente de pequeno. Mas essa daí é outra condição. E as mulheres, que são mulheres sérias, não vão estar olhando para esse tipo de característica, porque a verdade é que beleza não põe mesa. Nós temos, a maioria das mulheres também não vão para um concurso de Miss e não são as mais lindas. E se elas são também, elas não têm de se fiar na beleza, porque a Bíblia diz que vã é a formosura, vã é a graça, mas a mulher que serve ao Senhor, essa será louvada, porque até o fim dos seus dias ela vai ser digna, ela vai buscar dignidade, ela não vai buscar ser super apreciada, ela busca dignidade. E aí olha como que elas colocam, então são frustrados porque são feios, porque tem o tênis pequeno, porque não sabem chegar, dizem que são homens que não conseguem ter as meninas que gostariam e se ressentem por serem desprezados, não querem dar direito de escolha para a mulher, quer forçar a mulher a engolir um homem feio, sem dinheiro, preguiçoso. Não, senhor, a mulher que é sábia, ela edifica a sua casa, a sua vida. Ela sabe escolher. A mulher sábia não vai para um barzinho, não vai para uma balada para encontrar um homem lá. Porque como que ela quer encontrar um homem digno, trabalhador, um homem de honra, na noite, passando noite em claro e gastando o fruto do seu trabalho naquilo que não é pão? Porque isso não é o que a palavra de Deus ensinou para o homem, que tem de dominar sobre todas as coisas, ser cabeça e ser sacerdote. Porque ser cabeça inclui Cristo ser o seu cabeça, porque Deus foi o cabeça de Cristo. E aqui nós estamos falando dentro de um viés cristão, para dentro da palavra de Deus, independente de denominação cristã, porque as denominações religiosas, muitas delas colocam elementos que não são elementos bíblicos nas suas doutrinas e nas suas práticas. Então o que a gente fala aqui é para dentro da Bíblia, porque nós temos de ser cristãos. Eu não tenho de ser assembleana, eu não tenho de ser presbiteriana, eu não tenho de ser batista, eu tenho de ser de Cristo, eu tenho de ser um pequeno Cristo, aonde eu vivo, aonde eu estou. Cristo tem de ser maior, convém que eu diminua e que Cristo cresça, o nome dele é que tem de ser exaltado. Não é o título ou um rótulo ou uma placa humana criada por seres pequenos e cheios de defeito. Então é ele que tem de crescer. Então não é essa condição que não querem dar escolha para a mulher e querem que a mulher engula qualquer coisa. Não, eles querem ter o direito de escolher. Eles não têm direito de fazer da vida deles o que querem. As feministas não pregam
que as mulheres têm de ter o direito de fazer o que querem, de se afundar na lama, de mergulhar na lama, de ir aí para a fossa, de nadar no meio do estrume humano. Então elas não querem que tenha direito de amar o cheirinho do chiqueiro, de gostar de viver dentro do chiqueiro. O homem também. Se ele quiser, ele pode. Deus não criou o inferno para os seres humanos, mas todo ser humano que quer ir para lá, embora Deus não quer que nenhum se perca, ele tem direito de escolher para onde ele quer ir, mesmo contra a vontade de Deus. Ele escolher ir para o inferno, vai para o inferno. Aí elas dizem que os migtaus são os homens que não querem melhorar e querem que a mulher os engula, sendo um lixo. Olha só, então são homens que não querem melhorar, que não querem avançar. Sim, então o homem tem o papel de melhorar e de avançar. Olha bem, então as feministas querem que o homem melhore e que ele avance, para que eles possam engolir a mulher sem melhorar e sem avançar? Entendi agora. Então, olha só, o poder da escolha da mulher é o que causa aversão, profundo ódio neles, nos migtaus, que não aguentam serem feios, fracos, falidos e rejeitados. Gente, esses textos aqui eu tirei de vários textos na internet de canais feministas. Eu fui tirando, eu fui achando interessante, e fui tirando essas pequenas pérolas de vários lugares, tá? Então, olha só, o poder de escolha da mulher, ou seja, a mulher querer o homem rico, o homem bonito, o mais poderoso, é o que causa a aversão neles. Acontece que as mulheres têm que cair na real, que os homens mais bonitos, os homens mais ricos, os homens mais poderosos são mínimos, são pouquíssimos, que a maioria dos homens são os homens comuns e que são muito trabalhadores e que sim, dão uma vida digna para a mulher, e que não é a questão do homem ser milionário, dele ter muita riqueza e dele ter muito dinheiro, é ele confiar em Deus, porque Deus é quem supre todas as nossas necessidades. Quando nós temos a nossa mentalidade de confiar no Senhor das riquezas, no dono de toda sabedoria, de todo conhecimento, de toda prosperidade, nós sabemos que nada vai nos faltar, porque nós estamos com o Senhor das riquezas dentro de nós. O Senhor das riquezas é o meu cabeça, é aquele que me dirige, é aquele que dirige meus pensamentos. Então, não é o homem ser rico, não é o homem ser milionário, mas é o homem estar aliado com o dono das riquezas infinitas do universo, porque esse homem vai ser próspero, vai ser rico, porque se o Deus da riqueza está dentro deles, o dono de todo o poder, porque o diabo é um miserável, ele não tem nada, mas Deus é o que criou todas as riquezas e é o dono de tudo. Então, se o Senhor do universo está dentro desse homem, dominando a mente desse homem, ele pode não ter nada agora, nesse momento, mas na vida dele nada vai faltar. E se eu, mulher, estou aliada a esse homem, nada vai faltar na minha vida, porque também Cristo é o meu cabeça, porque também o Senhor de todas as riquezas mora no meu interior como mulher. Então eu também, mulher, sou próspera e eu não tenho problema com ficar correndo atrás e me subjugando, a me prostituir, a me sujar, para correr o risco, sabe, de alcançar, sabe, assim, ganhar na loteria para ir atrás de um homem, quando tem milhares de outros homens disponíveis e que podem ser tremenda bênção na minha vida. Então, o poder da escolha da mulher é o que causa a aversão. É a mulher ficar sendo levada para essa condição de fracassar, não conseguir, e depois, no final da vida, ter de escolher qualquer um que está na reta, aceitar aí um relacionamento por convivência, é feminismo. Então,
o poder de escolha da mulher é que causa aversão nos migtaus, ou profundo ódio neles, porque eles não aguentam serem feios. A maioria das mulheres são feias, eu vou contar isso daqui. A maioria das mulheres são medianas, elas se arrumam, elas são iguais aos homens, a maioria, tá? No mesmo nível, na mesma condição. Então você vai alcançar alguém na mesma condição sua. Elas dizem que os migtaus rejeitam as carreiristas e as donas de casa, ó. Eles não querem as mulheres que trabalham fora, porque elas trabalham fora, porque isso, porque aquilo, e diz que criam um monte de coisa. Mas também não querem as donas de casa, porque elas são nervosas, estressadas, são doentes, borderlines, narcisistas, e acusam as mulheres de um monte de coisa. Sim, porque a maioria das mulheres que querem ficar dentro de casa não é porque são conservadoras e são boazinhas, não. Muitas delas estão querendo explorar e tirar proveito. Nós precisamos voltar para dentro da palavra de Deus para quebrar todas as armadilhas do inimigo nesse tempo e todas essas falácias e todas essas conversas. Os migtaus são homens que acham que merecem tudo e não oferecem nada. Olha o que as feministas falam, é isso que elas estão dizendo. Os migtaus são homens que acham que merecem tudo e não oferecem nada. Olha, qualquer homem oferece mais para construção humana do que a mulher. Nós temos um papel diferente, o papel do homem é para fora, o nosso papel estabelecido por Deus é de ajudar, e isso inclui dentro da casa, fora da casa, com os filhos, com a família, com o trabalho, onde houver necessidade de ajudar. As feministas ainda afirmam que precisam de uma atuação mais forte dentro das escolas. Olha essa falácia das feministas, que precisam de uma atuação mais forte dentro das escolas para destruir a misoginia e criar homens que sabem respeitar e valorizar as mulheres desde os primeiros anos dentro das creches. Elas querem entrar desde as creches para ensinar os menininhos a não serem misóginos. Pais e mães, prestem atenção nisso. Se vocês são cristãos, pelo poder do nome de Jesus, Provérbios 22:6, neles. Ensina o menino no caminho em que deve andar e até quando envelhecer, não se desviará dele. Ensinem as suas meninas, ensinem os seus meninos o poder da masculinidade, o lugar da mulher, o lugar de honra de cada um no reino de Deus. Não deixa na mão da serpente, do inimigo. Eu tenho usado o nome serpente e estou substituindo em vários vídeos vários nomes que eu usava para ver se eu consigo quebrar a diminuição da entrega do nosso canal. Então, olha, é isso daí. O que você achou de todas essas considerações que as feministas fazem sobre os migtaus? E não sai daqui sem deixar seu comentário, nem sem conhecer o material que a gente tem preparado, porque o nosso objetivo aqui nesse canal é a recuperação do entendimento sobre o chamado e a missão masculina, para que o homem entenda a sua força espiritual, recupere a sua liderança pessoal, a sua liderança também espiritual, para que recupere a sua liderança humana em todos os setores de importância da sociedade. Tudo fundamentado nos princípios da palavra de Deus. Então conheça o nosso material, seja bênção, cresça, se conheça, para que você possa avançar. Não sai daqui também sem ir no Seja Membro e sem olhar tudo que está disponível lá. Nós temos 2 treinamentos, um sobre a ordem de Deus, outro sobre o emocional masculino, a blindagem emocional masculina. Nós temos um documentário sobre a verdade, sobre a violência doméstica. Temos vários PDFs, temos livros inteiros. Então,
ajuda a gente, se ajude e ajude o reino de Deus. Que Deus multiplique esse conhecimento no seu coração e abençoe a sua vida. Deus te abençoe.